galera, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui no nosso trocando ideia com a galera, com uma galera pesada, uma galera forte em nome de Jesus. E essa semana é uma semana aí diferenciada nas nossas vidas. Por quê? Porque nós estamos entrando na semana do impacto radical. Nós já falamos aqui a respeito do impacto radical. Os próximos programas nós vamos falar muito do impacto radical. Tá aparecendo aí na tela para você, ó, impactoradical.com.br, para você dar uma olhada, para você dar uma pesquisada. Se inscreva. Este fim de semana tem Impacto Radical aqui em São Paulo. Infelizmente as inscrições já estão encerradas porque já lotou, mas nós temos lá no Rio de Janeiro também Impacto Radical, em Minas Gerais, em Vitória nós temos o Impacto Team e é uma grande bênção, mas hoje nós queremos falar deles que estão envolvidos no Impacto Radical, mas vieram trazer para a gente um pouco mais de informação sobre as missões lá em Melgaço, né? E nós temos aqui um time pesado e dois grandes missionários dessa obra para dar um pouco do testemunho deles para nossas vidas em nome de Jesus. Eu quero começar com ele, que nasceu lá em Vitória do Espírito Santo, amém? Morou um tempo em Belford Roxo, lá no Rio de Janeiro, e aí agora está se envolvendo com o pessoal lá em São Carlos, aqui na cidade de São Paulo. Pastor Wesley, dá um salve pra galera aí, pastor. Salve, salve família, tudo bem com vocês? Graça e paz a todos aí. Olha, a saudação como essa é de milhões, hein? Eu vou te contar, hein? Olha, mas assim, só retificando. Rio de Janeiro, mas na cidade de Macaé. Belford Roxo tem muito amor por eles, mas eu convivi em Macaé por um bom tempo. Macaé conheceu o Marcelo Marrom. Rapaz, meu vizinho. Meu vizinho. Boa. E hoje, graças a Deus, estou também morando em São José dos Campos. São José dos Campos, olha. São Carlos, eu confundi com São Carlos do Pinhal. Eu, na geografia, eu tô ótimo. Né? É bem pertinho. Deixa eu tentar aqui não caguetar o nosso outro missionário aqui. Eu sou muito ruim, eu cagueto aqui às vezes, né? A diretoria briga comigo ali. E do lado dele, quem tá aqui com a gente? Ele, que foi convidado pro Big Brother 23, não pôde ir para estar com a gente aqui, né? Vai ter um revival da banda Doce Magia, entendeu? Aqui ó, tá a fã número 1 que tá aqui falando que vai ter, né, esse revival, né? E agora está querendo ser cogitado para a Fazenda, né? Também vai ter um papel na nova Usurpadora Crente, que é a mulher dele que vai fazer a Usurpadora Crente. Vai ter a Maria do Bairro Crente e a Usurpadora Crente. Você espera aí novidades da Record, mano. A Record tá indo para outro nível. Amém? Jorge Lopes Alexandre. Esse é o cara. Senhor irmão. Eu queria falar, peraí, deixa eu botar aqui ó. O pastor Wesley veio aqui cobrar uma dívida dele. O pastor chegou que nem o seu barriga, né? Vim cobrar o aluguel. Vim cobrar o impacto radical. Nunca será. Não, mas tem um histórico aí, em algum vídeo aí de uns 30 dias falando, estarei lá dia 14 de abril. Né? Infelizmente não deu para ir no anterior. E realmente, irmãos, aqui na igreja é só impacto radical daqui, impacto dali. Fomos impactados. E tô me sentindo impactado fora das 99, entendeu? Só aquela uma ovelha. Mas para honra e glória do Senhor, ele deixou as 99 para atrás de mim, entendeu? E, bom, vai ser da hora, o pastor Wesley tá aqui. Tem mais um convidado aí que daqui a pouco vai ser apresentado, que já contou uns testemunhos pra gente ali, que valeu já o ingresso de hoje, né? E no demais, deixa eu ver. É a blusa do Impacto Radical? Camiseta, qual a sua camiseta? Qual o seu... A campanha continua. Camiseta de corrida, camiseta de sair. Entendeu? Todo mundo pensou que eu estaria de Impacto Radical, mas eu não vi. Qual que é essa camiseta aí? Essa, poxa, eu não enxergo. Autódromo Interlagos de 2018. 2018, para ver como são bem cuidadas as camisas e para entregar desde quando iniciei as atividades. E quando você ganhar a camiseta do Impacto Radical, você vai vir com a camiseta? Vou usar, vou correr com ela, vou montar um canal crente que corre e vou só impactar as pessoas nas ruas a cada quilômetro, entendeu? Mas vai ser bênção aí. E seu cabelo? É uma inspiração no Fred Nicásio? Pra ser sincero, eu mirei no Pantera Negra, acertei o Fred Nicásio. O primo do Pantera Negra. O Michael B. Jordan ficou meio paraguaio, assim, entendeu? Mas estamos repletos de celebridade na mesa. Tem... peraí, deixa eu fazer um negócio aqui, quebrar o protocolo. Sem caguetar. Olha aqui um pouco, pastor.
Tiaguinho. O neto do senhor do baú, entendeu? Então, estamos aqui repletos de celebridades. Mas vai ser bênção aí. Hoje eu tô já como posso dizer, me alimentei um pouco já com algumas informações acerca das missões, né? Lá na terra do açaí, se eu não me engano, que eu sou ruim de geografia também. E vamos ver o que a gente consegue extrair mais deles aí, que vai ser bênção. Amém, louvado seja o nome. Agora seriedade. Mas eu quero falar dele aqui, ó. Zona Leste de São Paulo, também conhecido como ZL, né? ZL de São Paulo. Ele que conseguiu ter o Júnior antes do sobrenome. Ele é o primeiro que tem. Você conhece todo mundo, fulano Júnior, ciclano Júnior. Não, ele é Júnior Silva, Bispo Júnior Silva. Dá um salve pra galera aí, Bispo. Boa tarde, a paz a todos aí. Deus abençoe a vida de vocês. É uma alegria estar aqui esse dia de hoje. Agradeço o convite e tenho certeza que vai ser bênção nas nossas vidas aí. Venho de São Mateus, Zona Leste de São Paulo. Estamos reunidos aí para glorificar o Senhor. Tô feliz que tô vendo aqui um monte de ator famoso, fora de sério. O Usain Bolt está aqui. O atleta, o Usain Bolt, né, o velocista. Boa. Estamos aqui felizes por compartilhar e dividir com vocês algumas experiências que Deus tem permitido nós experimentarmos aí. Amém. Beleza? Deus, amém. Qual que é o endereço da igreja do Pastor? A nossa igreja fica na rua Guilherme Sandeville, número 199, no bairro do Jardim Santa Adélia, lá em São Mateus, bem próximo do terminal São Mateus, monotrilho, dá 5 minutos a pé. A pé dá 5 minutinhos. E os cultos lá é quando? Os cultos é de quinta-feira às 20 horas e domingo às 19 horas. Igreja Jesus Rei da Glória. Pode aparecer lá que vai ser bênção. Tá aparecendo o endereço aí para vocês aí embaixo, para vocês vão lá ser abençoados em nome de Jesus Cristo, amém? Agora a gente zoa, a gente brinca aqui porque faz parte da nossa vida, mas a gente vai falar sério. A gente chamamos eles aqui porque eles acabaram, fazem acho que poucas semanas que eles vieram, né? Semana retrasada vocês vieram de Melgaço, né? Sim. A cidade com o menor IDH do Brasil, amém? Uma cidade que é preocupante. Foi feito um tempo atrás um documentário da Damares, que foi bloqueado, esse documentário dela, falando do que tem acontecido lá em Melgaço. E esses dois homens, dois servos de Deus, estavam lá, foram fazer missão, foram levar a cesta básica, foram levar a oração, foram levar Jesus para as vidas que tem ali. E nós vamos falar um pouco a respeito disso hoje, né? A gente brinca, mas isso, o que ocorre hoje em Melgaço, ali no Pará, é realmente muito complicado ali nas situações ribeirinhas do nosso Brasil, amém? E esses dois missionários estavam lá levando um pouco do amor de Jesus Cristo para aquelas vidas. E eu quero fazer a primeira pergunta: como que se chega em Melgaço, né? Vamos começar com essa pergunta? Quem é o primeiro a responder para nós aí? Pastor Wesley, que é o avião. Olha o avião passando. Esse é o primeiro sinal de que para chegar lá você pode ir de avião, também consegue ir de ônibus. Mas é uma logística assim, já bem desafiadora. Porque, por exemplo, aqui no caso de São Paulo, saindo daqui, pega o voo, na maioria das vezes em Guarulhos, desce em Belém, e de Belém você pega uma barca também que vai 18 horas, de 14 a 18 horas até Melgaço. Então tem todo esse processo, ou seja, você começa aqui, dependendo do voo aqui, 6 horas da manhã e vai chegar só às 10 horas da manhã do outro dia. Nossa. Tipo assim, você consegue chegar no outro continente antes de chegar em Melgaço. Antes de chegar em Melgaço. Tem essa condição e realmente não tem o que fazer, até porque como você vai em equipe, acaba que você tem essa dinâmica realmente, chegar, se adaptar, comprar as coisas, levar, enfim. Tem uma logística que é mais acentuada, então por isso que demanda esse tempo todinho. Sai daqui 6 horas, isso eu estou dizendo mas tem gente, por exemplo, que saiu nessa última caravana, pessoal que saiu de Natal, pegou hoje, foi até Fortaleza. Sim. Ou seja, são 12 horas de viagem. Vocês pegaram de Natal até Fortaleza, você pegou um voo, e aí então chegou em Melgaço, não chegou em Belém, para depois pegar mais a balsa. Então você imagina assim como é que é dinâmico. E isso acontece no Brasil todo. É o que eu já falei aqui da vez passada e retorno aqui. Missão ou distância é uma questão de obediência. Verdade, você tem que ir, verdade. você vai. Vai demorar 2 dias, não tem problema. Deus mandou, você vai. Mas é esse desafio.
E aí quando vocês chegam lá em Melgaço, qual que é a dinâmica de vocês lá? Porque vocês vão passar um período, né? Obviamente lá na cidade, né? A Melgaço é uma cidade, tô certo? Sim. Vocês passam um período ali, e aí o que vocês fazem nesse período? Normalmente a gente, hoje, tem uma praticidade porque nós temos uma base hoje. Ah, legal. Existe uma base da agência missionária Agir lá, que fica bem próximo do ponto de atracação dos barcos lá. Fica muito próximo. Então, assim, é coisa de 200 metros, 300 metros você andando, você chega lá no ponto já na base. E aí a gente se instala de forma, né, as coisas que nós tiramos de Belém, ou levamos de casa, inclusive donativos, remédios, tudo mais, tal, e se instala ali e faz uma certa triagem. Procura saber como é que está a situação das famílias, já convida para as programações que vão acontecer. Por exemplo, no sábado vai ter programação, no domingo vai ter programação, então a gente já faz uma triagem, já convidando as pessoas, distribuindo convite, para que então a gente comece a fazer o trabalho, que é a sequência de entrega de cestas básicas. Vale lembrar também que a cesta básica não é uma questão de fazer um trabalho humanitário, é uma estratégia para poder chegar nos lares. Legal. O assistencialismo, ele não é a nossa prática. A assistência que a cesta básica ela fornece é só um meio para que a gente venha chegar às casas. Porque o foco nosso é realmente que essas pessoas conheçam Jesus e conheçam de fato a maneira como se libertar de toda a opressão, de toda a orfandade, de tudo aquilo que permeia. Existe Melgaços, assim dizer, no Rio, São Paulo, existe. Mas a questão é que Melgaços aqui, que existe aqui em diferentes locais, você tem acesso de como resolver isso. Verdade, verdade. Lá você não tem como resolver. O mendigo aqui, ele é literalmente rico comparado à dificuldade que tem lá em Melgaço. A questão de saúde. Então, quando a gente chega lá, literalmente, o nosso papel para desenvolver é conhecer a realidade, ver se as pessoas que nós visitamos da vez passada continuam lá, como que elas estão, para que então depois a gente desenvolve toda uma estrutura para seguir com a programação. Mas ali vocês fazem um cadastramento do povo, aquela família está sendo amparada pela missão, ou vocês é aberto para todo mundo e tipo assim, tem aquela família que está precisando mais, vamos agora neles, ou como que vocês trabalham, como que é o trabalho de vocês? Sim, existe uma pessoa hoje lá que faz uma corrida, então espero que ele consiga ver esse vídeo aí, que é o Maifrei, né? Um parceiro nosso lá que mora lá, ele faz a logística pra gente. Legal. E também tem um Clay também que mora lá, e inclusive aí faz esse levantamento, né? Porque assim, Melgaço tem a cidade especificamente, mas tem vários arquipélagos, várias ilhazinhas que permeiam ali, que fazem parte disso aí. E assim, inacessíveis. Existem até algumas casas que tem aquelas baterias, né, de captação de energia solar, e aí então ali você consegue ter energia, mas tem casa que não tem isso. Então, chegar comida lá é muito difícil. Então, através desse pessoal que está lá, que vive lá, já mora, eles conseguem fazer esse levantamento aonde está precisando. Pessoas que estão 2, 3 dias sem comer, sem se alimentar. A gente então recebe essas informações quando a gente chega em Melgaço. E aí, ou seja, nem sempre as pessoas que estão lá, toda a caravana, recebem essa assistência e a gente consegue nessas casas. Nem sempre. Sim. Às vezes, então, ou seja, Melgaço é um local que tem hoje, pelo menos cadastrado, 27 mil habitantes. Caramba. É muita gente, então assim, e sempre nosso alvo trabalha com 500 cestas básicas, o que gera pra gente, tecnicamente, 500 lares. Entendi. Então, é um alvo muito pequeno ainda, né? É uma margem muito pequena de pessoas que precisam ser alcançadas ainda, não só pela cesta básica, como falei, é pela questão de uma palavra de oração, uma palavra de trazendo um retorno, trazendo esperança para aquele povo. Porque às vezes eles se contentam com muito pouco, como o mestre que falou, a terra do açaí. Hoje 27% do açaí de Belém é de Melgaço. Nossa, então eles são bastante produtores de açaí. E aí é que tá. E cadê esse dinheiro todo, né? Existe um escravismo nessa questão. Entendeu? Nossa. Cara. Existe tudo isso, ou seja, pra gente aqui, eu não sei quanto custa o açaí. No meio que pareça, eu não sou tão fã assim de açaí. Mas é muito barato. É muito barato. E várias casas, provavelmente o Bispo Júnior vai estar comentando também, que nós fomos orar. As pessoas estão se alimentando do açaí e da farinha, que é prática o que tem lá. E aí se considera que, trazendo essa questão de assistência, que a cesta vem composta de vários alimentos que eles podem comprar, porque não tem recurso, não tem dinheiro. Então eles contam que dessa caravana até a próxima é o tempo que eles vão ter para comer arroz e feijão. Nossa. Fora disso, é só açaí. E quando, porque vocês fazem a caravana de quanto em quanto tempo? Geralmente é de 3 em 3 meses.
Então os caras, a cesta básica que vocês levam para eles é para durar 3 meses, mais ou menos? Ou Não, a cesta básica, se bobear, não dura nem 3 dias. Putz, Porque são casos que a gente visita que às vezes a mulher tem 10 filhos, 12 filhos. Bastante gente. caramba, mano. E existem algumas complicações que chocam muito a realidade. Por exemplo, você chega numa casa, você dá a cesta básica, né? E você ministra ali a palavra de Deus ali, orações, ministra cura sobre aquele lugar ali, mas está a mãe e está os filhos, o marido não está. Mas como existe uma prática muito abusiva através da prostituição, isso ainda pode trazer um efeito ainda complicador. Porque às vezes o pai, o provedor daquela casa, ele está acostumado a trazer os proventos para dentro de casa através da prostituição dos seus filhos e até da sua própria esposa. Nossa, trazer mano. dinheiro. Aí o que acontece? Quando a cesta básica entra, você corta esse laço. Você corta esse laço, você literalmente consegue expor as crianças ou a esposa à violência. Então não é só a violência sexual, é violência literalmente falando, entendeu? Através de soco, espancamento, porque ela fez uma outra prática, ou seja, ela conseguiu algo pela graça, receber a paz de Deus, mas ainda existe o risco. Então o meu gasto ele tem um apelo missionário diferente do que nós às vezes enxergamos aqui no Brasil. E a gente, às vezes, o brasileiro não enxerga que existe esse Brasil dentro do Brasil. Existe o meu gasto que é bem, assim, espantoso, na verdade. Se você tá... não tem... Você não consegue se ambientar, nem ver você se ambientando nessa circunstância. Além de todos os fatores de questões sanitárias, questão de saúde, questões de doenças, tudo mais, assim, é algo que permeia muito o meu gasto. Mas eu digo que o meu gasto também é um excelente local para a glória de Deus se manifestar. Porque isso que a palavra de Deus nos diz, que é onde abunda o pecado, superabunda a graça. A graça, é verdade. Então assim, se existem dificuldades para a questão da saúde, você ministra a cura. Se existe dificuldade para se alimentar, você leva pessoas que dêem uma condição de você, de te dar uma orientação de como você se alimentar melhor. Que também na caravana está contido pessoas que são médicos, também pessoas que são nutricionistas, são em técnicas de primeiros socorros, enfim, dá uma assistência, promove a questão de medicamentos que são baratos para a gente aqui. Às vezes não tem dinheiro para comprar um medicamento. Verdade. Então assim, ali você consegue promover isso, mas sempre com viés nunca de fazer que o assistencialismo seja o foco. Isso acontece, mas o principal nosso realmente é missões para que as pessoas conheçam Jesus e tenham a esperança de que existe um Deus que está olhando para eles. Amém. Que eles não estão além da margem daqueles que são privilegiados. Não, eles também são privilegiados. Eles também são escolhidos. Eles também são filhos de Abraão. É verdade. Mas é preciso entender que temos que ir até eles. Verdade. Temos que ir até eles. Essa é a questão do meu gasto. Nossa. Bispo Júnior, para você, qual que é o maior desafio de Melgaço, para as missões de Melgaço? O maior desafio, para mim, que eu me deparei lá, é consolidar esse projeto usando também as igrejas locais. Porque tudo se tornaria mais fácil, vamos dizer assim, se as igrejas locais comprassem a ideia. Pode crer. Porque a nossa caravana é de 3 em 3 meses. E na nossa ausência, as igrejas locais seriam um socorro para essas vidas. E isso entra naquilo que Jesus nos ensina, que a igreja precisa ser um hospital. Pode crer. Marcos 2,17, Jesus batendo um papo com os discípulos, ele vai dizer, olha, eu vim salvar os doentes, porque os sãos não precisam de médico. Verdade. Então a igreja precisa entender ser um hospital, mas as igrejas locais, elas estão fechadas para missões. Isso foi algo que nós detectamos lá, e nós entrávamos nos lares, orávamos pelas famílias e direcionávamos eles dizendo, olha, procure uma igreja, procure um ministério. E dentro disso a resposta que nós recebíamos era uma resposta um pouco negativa em relação a isso, porque a resposta era: as igrejas não fazem o trabalho que vocês fazem, de nos ajudar, de nos abraçar, de orar conosco, de visitar os nossos lares. Então o que nós precisamos hoje em Melgaço para consolidar? Eu não vou entrar pelo âmbito político, porque não é uma área que eu tenho conhecimento.
ou propriedade sobre o assunto, porque eu não me profissionalizei nisso. Mas entrando pelo âmbito igreja, palavra de Deus, entendendo que nós temos que abrigar esse povo, porque o Senhor veio para os órfãos e viúvas. Exato. Então aí nós falamos com um pouco mais de propriedade, e conhecendo essa área de atuação, eu posso dizer que Melgaço venceria a batalha espiritual, que existe muito mais do que a física, através de uma consolidação de vidas através da palavra de Deus. Glória a Deus. E para isso nós necessitamos disso. Eu voltei de lá conversando sobre isso com os pastores. Seria tão bom se Melgaço abrisse a visão espiritual das igrejas para contribuir para a consolidação desse povo. Verdade. Hoje nós semeamos lá naquela terra. Nós ouvimos de adolescentes, crianças dizendo: olha, eu vou ser um missionário igual a você. Eu vou ser um missionário igual, vou fazer o trabalho que vocês fazem. Isso é muito gratificante. Mas também seria muito bom que na nossa ausência alguém pudesse dar continuidade a esse trabalho. Então eu encontro a dificuldade através da religiosidade. Eu queria que o bispo contasse, é que assim, ó, irmãos, aqui no bastidor a gente tá aqui 2 horas de bastidor trocando ideia, né? Até o Jorge falou: mano, liga a câmera agora, liga a câmera. Ia render. Mano, Ia render bastante. Ia render bastante. Eu queria que o bispo contasse um pouco da experiência que o bispo teve, da igreja que o bispo entrou lá e sentiu algo pesado dentro da igreja. Então, nós pegamos a embarcação pela manhã, levamos aproximadamente de 2 a 3 horas para chegar até esse local onde tinha uma igreja, e ali tinha um vilarejo com algumas casas na beira do rio. Não era uma quantidade muito grande de casas, mas eram casas que não eram alcançadas. E nós chegamos ali, se deparamos com a igreja, a embarcação para bem de frente à igreja, e nós descemos, né, para entregar as cestas básicas, fazer a oração, visitar os lares. E ao descer, algumas garotinhas de 7, 8 anos de idade vieram ao nosso encontro. As missionárias abordaram as garotinhas e a resposta que elas deram era: nós estamos aqui para ver os machos. Uma coisa muito séria, muito grave, e de uma forma que acontece na porta da igreja. Isso traz uma gravidade muito maior, e isso acontecendo, então nós entramos na igreja, procuramos saber quem era o pastor, e fomos ali surpreendidos com essa notícia também, que o pastor não estava mais ali, que há 2 anos o pastor já não fazia mais presença naquele ministério, que ele foi para a sede e largou a igreja, e a igreja estava sendo cuidada por uma pessoa que ficou responsável de abrir e fechar a igreja. E através disso nós oramos por esse homem, né? Eu, pastor Wesley, alguns dos outros pastores que estavam lá, oramos por esse homem, oramos por aquela igreja, oramos por aquelas famílias, e havia um peso sobre aquele lugar. Mas para a glória de Deus, quando nós saímos, nos despedimos dali, aquele peso foi tirado. A leveza do Espírito, sabe? A presença voltando para aquele ambiente. E isso é muito mais importante do que o alimento que nós levamos. É verdade. Até mesmo essas garotinhas que nos receberam depois levaram as missionárias até a casa delas. E as missionárias oraram pela família delas. Oraram por elas. E ali nós voltamos naquela tarde alegres, ao mesmo tempo olhando uma situação de uma igreja abandonada e que estava sendo usado agora como uma referência até mesmo para receber embarcações para uma prostituição, e ao mesmo tempo feliz por poder levar uma ajuda até mesmo para aquele homem que estava responsável por abrir a igreja. Porque ele mesmo compartilhou, disse: olha, meu filho está em casa doente. Nós oramos por aquele menino, oramos, deixamos também o alimento para ele, que ele também estava precisando.
E ali nós começamos a dividir isso, pensando, tudo isso poderia ser diferente. Pode crer. Se nós tivéssemos um posicionamento como cristão. A grande questão é que hoje não estamos mais vivendo, em alguns casos, né? Isso não vou dizer que é a grande maioria, porque para mim ainda existe uma qualidade de cristão verdadeiro muito grande, verdade. mas uma minoria que infelizmente usa dessa situação para se beneficiar financeiramente, né? Pede ofertas para as missões e não repassam. E uma coisa, eu levo essa frase comigo e ela é bem verdade. Eu li num livro essa frase, no livro de um pastor da Igreja Assembleia de Deus Ministério Tinga, pastor José Bittencourt. E a frase estava escrito que a igreja que deixa de ser evangelística, em breve ela deixará de ser evangélica. Deixa eu ver essa frase. Essa frase me marcou e eu levo essa frase para minha vida. Então, quando nós centralizamos a nossa vida como prioridade e só queremos o crescimento financeiro ou volume de almas, nós esquecemos daqueles que estão gritando na porta da igreja. Pode crer. Na minha concepção, é inadmissível uma prostituição na porta da igreja. De uma igreja, né? Isso é louco. Isso é muito forte. Mexeu assim com aquela equipe que estava ali de missionários de uma forma muito profunda. Foram experiências diversas, ao ponto de nós entrarmos em lares. Eu mesmo entrei num lar, junto com uma equipe, e tinha uma jovem de 25 anos, mãe de uma criança de 5, e ela disse assim, a noite passada eu jurei que eu ia matar a minha filha e ia me matar. E aí eu conversando com ela, eu falei, mas por que você fez esse juramento? Ela falou, olha, a necessidade é tanta que eu falei para Deus que se Ele não me enviasse uma resposta amanhã, à noite eu mataria minha filha e eu ia tirar minha própria vida. Eu me preparei para isso. Nossa. E eu tô emocionada porque eu não esperava vocês chegarem na minha casa hoje. Nossa. Então vocês são a resposta de Deus que eu tenho que continuar viva. E a minha filha também. E ali nós oramos por aquela jovem, oramos por aquela criança. Ela desabafou, desabou. Abraçamos aquela família. Deixamos o alimento. E nós saímos dali ouvindo ela entender e ela dizer com a sua própria boca, dizendo, olha, com as suas palavras, eu não vou fazer isso, porque Deus mostrou que Ele me ama. Glória a Deus, cara. Ele enviou vocês como uma resposta. Porque se não fosse essa resposta, essa noite estava tudo pronto para eu tirar a vida da minha filha e tirar a minha vida. E isso é muito comum lá. Acontece rotineiramente. E lá não tem muito recurso de saúde pública. Não tem. Saneamento básico. Não tem. Lá o esgoto é a céu aberto. Passa por baixo das casas, ao lado. E a mesma água que sai do esgoto é a mesma que se junta com a água do rio. E é a mesma bomba que vai levar aquela água do rio de volta para a caixa d'água. Nossa. Então a mesma água que você bebe é a mesma que você toma banho, é a mesma que sai do esgoto. Então o índice de enfermidade, doenças, bactérias, vírus é gigantesco. É gigantesco. E nós nos deparamos com isso. Tanto que até para escovar os dentes, nós escovávamos com água mineral. Nossa. Até para escovar os dentes era água mineral, para não pegar nenhum tipo de bactéria. Mas essa é a realidade daquele povo. Um índice muito grande de crianças especiais, porque a cultura deles, isso é cultural. Pais que se relacionam com suas filhas, então não combina o cromossomo e aí nascem crianças especiais. Então é muito comum lá. Crianças com síndrome de Down, crianças com aquele grau de autismo. É muito comum.
Você entrar, você vê alguém deficiente mental, com algum problema, atrofiado. Então isso é muito comum, porque não tem a combinação dos cromossomos e acaba isso acontecendo. Então nos deparamos com uma realidade muito dura, cara. Muito dura. Só que o que mais me confrontou, que vivendo aqui em São Paulo, eu já fiz muitos trabalhos. Para a glória de Deus, eu já tive à frente de ocupações, né, essas invasões que eles invadem terreno. Não à frente apoiando isso, não. Mas eu, como pastor, eu tive a oportunidade de entrar naquela ocupação, não de habitar ali, mas de entrar para fazer trabalhos evangelísticos. Sim. Então eu fazia cultos, ajudava com alimentos e arrecadação de roupas, ia cuidando daquele povo e ganhando almas para Jesus. Então eu me deparei com uma realidade de casas de madeira, esgoto a céu aberto, e isso eu já estava habituado por causa que isso é a vivência daquilo que eu fazia aqui. Só que uma coisa mexeu comigo, e é essa questão de não ter recursos. Aqui dá um problema, procura um hospital. Lá nós se deparamos com pessoas que está cego há 4 anos porque não tem como fazer cirurgia de catarata, que aqui em São Paulo é uma cirurgia muito simples. Sim. Mas a pessoa já faz 4 anos que não enxerga. Então a realidade é muito dura, né? Teve um menino que ele estava entre a vida e a morte com asma. E os missionários saíram às pressas, né, pastor Wesley, para buscar ali o equipamento para ele poder sobreviver. Para comprar a bomba. E detalhe, a farmácia estava fechada. Tiveram que achar o dono da farmácia na cidade para ele abrir a farmácia para comprar uma bomba para levar para a criança. Então assim, é uma situação, uma realidade desesperadora nesse quesito. Porém, é um ambiente proporcional, muito propício a Deus operar milagres. É isso que o pastor Wesley falou aqui agora, né? Quando Jesus chegava, não tinha recursos. Qual era o recurso? O milagre, o sobrenatural. E nós experimentamos ali naquele ambiente, através da fé, muitas pessoas serem curadas, serem mesmo restauradas ali naquele momento. Eu me lembro de uma que eu orei dentro de uma escola. Uma senhora, ela chegou com a perna dobrada e ela não conseguia mexer a perna. E quando ela saiu, irmãos, foi tão glorioso o que Deus fez, que eu estava orando por ela, junto com mais alguns missionários, e a perna dela voltou ao movimento. Glória a Deus. E ela saiu dali carregando a cesta ainda nas costas. Glória a Deus. Andando alegre, chorando, emocionada, impactada com o que Deus estava fazendo. E eu vi muitos milagres. Nós oramos por cadeirantes e tantas pessoas acontecendo. Pastor Wesley também, a gente orou ali, a equipe, sabe, bem envolvida com isso. E nós provamos de milagres, de curas, libertações, pessoas sendo curadas instantaneamente ali. Então foi uma coisa muito linda. E o que mexe com a nossa realidade hoje? Nós temos uma vida muito abençoada. Os nossos problemas não são nada. As nossas necessidades são pequenas. E muitas vezes parece que é tão grande que a gente pensa até em desistir. De crer. Mas perto da realidade que eu me deparei, eu posso dizer que eu não tenho problema, que eu tenho uma vida bem-sucedida. Verdade. Mesmo com dificuldades e limitações, todos nós temos um problema. Mas o meu problema perto daquele problema... acaba sendo nada, né? E aí você chega na casa, pastorzão, e você vai falar assim... Faz um pedido especial de oração, que eu quero orar pela tua família. Você vai pensar que ela vai escrever uma folha de almaço, aquela coisa antiga, né? Pega a folha de almaço, peraí, que lá não tem internet, não tem celular, não tem esse acesso. Então você pensa, vai pegar um papel aqui, vai escrever aquele, quero pedir aqui e tal, minha família, meu cachorro, meu vizinho, meu pai, minha mãe. Não. Eles olham pra você e diz, eu só quero agradecer. Nossa, mano, você é louco. É coisa de outro mundo. O que me vinha na cabeça era,
1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças. Era o que vinha na minha cabeça. Porque eu olhava, eu cheguei numa casa que ninguém chegava lá. Que precisava pegar uma canoa, que eu até esqueci o nome, tem o nome certo. Como que é aqueles barcos? Chama de rabeta. Rabeta. Não é nem uma canoa, é uma rabeta. É menos que uma canoa. E precisava pegar aquela rabeta e tal. E aí nós conseguimos chegar nessa casa. E anda numa trilha em cima do esgoto a céu aberto, com umas madeiras toda podre, sem prego. E tinha que ser alguém magrinho, jogaram eu, né? Magrelinho aqui, vamos lá. Pra madeira aguentar o peso. Mano. E eu cheguei numa casa, bem lá no fim, carregando a cesta. Eu e mais uma missionária. Eu me deparei com essa realidade. Uma senhora, uma criança de 2 anos, que era o neto daquela senhora, um menino especial de 22 anos, e ele estava bem transtornado, mas não era uma criança especial que estava sendo cuidada, era uma criança especial que estava com problemas. Então ele ficava muito agitado. Era um jovem já, né, 22 anos. E o marido. E nós entramos naquela casa, não tinha nada na casa, a não ser uma rede. E quando eu entrei, eu conversando com ela, eu falei, faz um pedido de oração. Ela falou pra mim, o único pedido que eu quero é que o meu filho especial fique mais tranquilo. Ela não pediu nem a cura do menino, ela pediu a paz pro menino. Paz. E aí nós oramos pelo menino. Aí ele pegava minha mão, toda hora ele beijava. Obrigado. 5 minutos ele beijava minha mão. Aí ela falou, deixa pastor. Peraí, deixa pastor. Aí ele sentou na rede e foi dormir. Ficou tranquilo na rede. E aí aquela mulher abraçou a missionária. Naquele momento a direção que Deus deu foi, cante um louvor. É coisa de doido, Espírito Santo. Você fala, vem aqui orar, cheio de problema, vou cantar o quê? E foi a direção do Espírito Santo. Amém. Cante um louvor. E aí nós cantamos aquele louvor, Aquieta Minha Alma. Nossa, mano. Eu e a missionária começamos a louvar, Aquieta Minha Alma. E aí fomos cantando. E todo aquele peso que estava sobre o ombro daquela senhora foi sendo tirado. De uma forma assim inexplicável. De uma forma assim muito, muito linda, sabe? Foi sendo tirado aquele peso. E aí ela nos agradeceu e falou, poxa, o que vocês deixaram aqui, vocês não têm noção que não foi só esse alimento. O que vocês deixaram aqui foi a paz na minha casa. Nós chegamos com a caravana, eles já sabem a data e o horário que vamos chegar. Eles contam no calendário. Recebem a gente no porto. E nós vamos descendo, algumas crianças já vão ajudando a carregar as bagagens. Quando entramos nos lares, o comentário que vem é: os anjos do Senhor chegaram na nossa cidade. Nossa! É coisa de louco, cara. E eu olhava pra mim e falava, anjo? É louco. Olhava pro pastor Wesley e falava, ei, anjão. Ô pastor Wesley, e qual foi dessa última caravana? Já foi em várias caravanas você, né? Na verdade, para meu gasto, só 2. 2 caravanas? É. Nessa última caravana, qual foi a experiência que o pastor teve que mais assim falou, essa que foi forte, cara? Isso aqui é difícil para trazer para minha realidade. Eu acho que foi bem muito essa experiência que nós vivemos, né? De o ambiente ser propício. Não tem o que fazer. Ou você ministra cura, ou você ministra cura. Porque o povo está com fome. O povo está com fome de esperança, está com fome de cura, está com fome de tudo. Então você tem que deixar alguma coisa ali. Assim, se eles entendem o que eles querem, não é o fato. O fato é que literalmente assim, Jesus quando estava ali não estava perguntando quem precisava de mais pão, quem precisava de menos pão, quem precisava mais peixe ou menos peixe. Ele multiplicou. Então assim, eu tive particularmente essa experiência, né? Comentou aqui a respeito da criança. Nessa área que eu estava indo de ministração de cura, falei, mano, tem que ministrar aqui.
parece que a sua fé é elevada de um nível que eu não consigo descrever. Aqui você fica desesperado, talvez porque você tem o controle das coisas aqui. Essa é a vantagem. Aqui eu tenho o controle das coisas. Lá você não tem controle de nada, parceiro. Vê que você não é médico. Você não é rico. Então o que você vai fazer? Então ora para Deus multiplicar e para Deus curar. É isso mesmo. E você confia nessa palavra. Porque é isso que ele diz. Se creres em mim, farão obras maiores que a minha. Verdade, verdade. Eu falei assim, então vou partir para cima. Rapaz, nunca fui tão crente. Teve um cenário lá que ele falou, a criança, ela estava, até então vou falar agora o que ela estava sentindo, porque depois os médicos foram lá. Ela estava com hipoxia. Eu não sabia o que era isso. Pegou assim, simplesmente, entramos lá, a mãe estava com uma criança, gente, umas crianças lindas. Os olhos clarinhos são as crianças lindas. Estava no colo e tinha uma que parecia ter alguma síndrome. E estava quietinha assim. Tudo rede. E o outro estava no chão, agonizando de dor. E aí eu falei assim, opa, veio um milagre aí. O menino veio, ele não conseguia ficar nem em pé. A missionária pegou ele no colo, você sentia assim, assim, não tinha respiração. A criança estava literalmente convalescendo, só que eu não tinha esse entendimento. Eu falei, agora que vai vir um milagre. E oramos para ele, colocamos no chão, oramos para ele, tem fotos aqui, mas nem a foto eu colocar aqui vai dar a dimensão do que é. E aí, nisso, a presidente da agência... O pastor tem foto dessa criança? Tem foto aqui. Tá. Mas a foto que está aqui literalmente agora, posso até mostrar o vídeo que vão dar? Vocês podem colocar. Está aparecendo aí na tela a foto da criança aí. É já ela sorrindo. Sorrindo já. Eu estou falando disso numa distância de meia hora e 45 minutos. Que foi quando literalmente a equipe médica chegou e conseguiu a bombinha. E com muita dificuldade para ela puxar, ela voltou a respirar. Mas sério, aquela criança ia morrer naquele dia. Nossa, mano. Então assim, foi o que Deus mostrou pra gente naquele momento ali, é que o povo tá com fome. O povo tá querendo de milagre, tá querendo algo a mais. Ele não tem de onde tirar. E foi o que o Bispo Júnior falou. Se a gente não, o melhor é consolidar um trabalho de que eles realmente entendam que há esperança para eles, porque vivem uma vida como se fossem de miseráveis e aceitam aquilo que está ali porque não tem mais esperança. Mas quando você disse não, existe um Deus que está olhando por você e que chegou aqui para trazer cura para sua casa, salvação para sua casa. O fato dessa criança ter sido curada, a mãe estava segurando o outro neném. E como eu falei, tinha uma menina com alguma síndrome que não consigo identificar. E o outro filho estava no chão. O sentimento que a gente perguntou assim, mas o que ele tem? Eu falei assim, ele fica assim. Tem dia que ele não consegue dormir, ele fica assim em pé. Ou você senta ali, um exame, não consegue dormir direito. Mas quanto tempo está assim? Desde que nasceu. Nossa, mano. A criança tinha 7 anos, mano. Aí você pensa assim, como é que a mãe consegue dormir desse jeito? Com um filho desse jeito? A minha mãe não consegue. Mas é que eu tinha falado com vocês. Os filhos, eles acabam que traz tanta já essa dificuldade que a esperança se vai. E como o Bispo Júnior falou aqui, é mais fácil eu deixar ele morrer do que ficar em sofrimento e depois eu também me matar. É melhor isso. E aí quando você chega com essa metanoia, trazendo assim a palavra de esperança, de fé, eu sei que, como eu falei, a gente não sabe o dia que esse milagre vai chegar, mas eu tenho certeza que foi plantado ali futuros pregadores, missionários, que vão profetizar, que vão poder contar. A gente tirou esse vídeo, não foi fazer autopromoção. Espero que você que tenha visto esse vídeo, lembre esse menino e ore pela vida do Guilherme. Porque o Guilherme com certeza vai ministrar a cura que o Senhor fez na vida dele. Glória a Deus, verdade. Entendeu? Então assim, essa foi a experiência e poder trazer isso para cá. Porque o Deus que operou lá, quer operar aqui também. Exatamente. Entendeu? Assim, não, porque a situação é difícil. Sim, mas o Deus que eu acreditei que pudesse fazer ali, também pode fazer aqui. Então assim, não foi eu necessariamente ministrar em meu gasto. Mas foi meu gasto ministrar no meu coração que existe vários locais e que minha mão pode alcançar, porque
a fé, quem tem fé pode fazer coisa, o impossível. Pode Glória acontecer. a Deus. Então, assim, essa foi assim a experiência que ficou no meu coração, e saber que mesmo que pessoas façam descasos, que já queiram até já matar a vida. Verdade. Se você tem fé, mano, com certeza há esperança todos os dias. Glória a Deus. Deixa eu pegar um gancho aqui também. Vai lá, Jorge. Essas questões, né, quando envolve a fé, até ao ponto da pessoa querer, poxa, matar um filho e tirar a própria vida, eu fazendo até um paralelo, né, quando a gente lê a palavra de Deus, né, do socorro bem presente em tempo de angústia, de aflição, para quem está assistindo, e espero que esse vídeo alcance lares e lares, né, porque serve também para fazer, como posso dizer, para até aumentar a nossa fé no Salvador, né? Porque eu entendo que aonde o Estado não chega, né, para eles que são os esquecidos, os sem voz, e acaba sendo apenas mais um voto, que acredito de 4 em 4 anos deve ir político lá, fazer promessas e etc., a palavra do Senhor alcança, né? O Senhor envia, né, pessoas sérias, compromissadas, né, aí da agência Agir, é isso? Né? Agência Agir. Né? E eu tenho ouvido muito a agência Agir, Impacto Radical nos últimos dias, mas... 14, 15 e 16 de abril. Estarei lá. E testemunho acaba sendo um negócio muito forte, né? Porque você tem essas questões da cura, tem a questão do alimento, mas você para pensar, as pessoas, né? Poxa, o que você quer que ore? Ora para o meu filho ficar em paz, né? Ora aí para que a gente tenha a felicidade na família, né? Pode crer. E acaba sendo nas coisas pequenas que talvez pra gente aqui, né, que o bispo até comentou, pô, aqui você tem o SUS para fazer uma cirurgia de catarata, o cara que mora na rua, ele vai no CEAGESP lá, tem uma mega refeição, entendeu? E lá não chega, né? A cada 3 meses eles contam lá no calendário quando os anjos, ó, tem um anjo aqui do meu lado. Aí, ó. Deixa eu tocar a asa do anjo aqui. Poxa, quando os homens de Deus chegam e tal, e ali com certeza eu imagino uma semente, né, que tá ali, né, foi jogada, que em muitos dos casos, provavelmente na totalidade, em nome de Jesus, vai germinar, vai dar frutos, e se vem essa questão aí das igrejas, né, da união das igrejas, que seria um agente facilitador ali na região para ajudar a alcançar mais lares, né? Então, até sugiro aí depois para o Jean comentar, se vocês puderem também deixar um número de conta, o que poderia fazer para ajudar também, né? Quer saber como é que faz para contribuir. Missões, porque é um negócio que impacta mesmo a gente, até aqui ouvindo. Né? Eu gosto de pensar que o nome ele carrega um propósito. Entendeu? O que significa o seu nome? Por exemplo, eu precisei, desde a primeira caravana que eu fui, o que é meu gasto? Legal. E nem a galera assim tinha pensado o que era, né? E aí, qual é o conhecimento de meu gasto? Menor IDH. Qual é o conhecimento do meu gasto? Prostituição. Qual é o conhecimento do meu gasto? Não sei o quê. Falei, irmão, só derrota. Verdade. Qual é o conhecimento do meu gasto segundo o dicionário, Wikipédia e tudo mais? Terra de abundante mel. Nossa, mano. Então, assim, eu não creio que isso aí foi em vão. Escolher o nome em vão. Porque eu nunca vi mel lá não, tá? Eu nunca vi. Mas eu quero entender, de forma profética, aquele local é uma cana quebrada, Sei. mas ainda tem muito mel pra sair de lá, tem muito suco, Glória tem a muita Deus, coisa pra sair de lá. glória a E de lá vai manifestar algo no Brasil. Porque Deus não levou a gente pra sair daqui e tirou a gente de vários locais aqui. Israel, São José dos Campos, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e tal, pra ir pra um pior local que DH. Não. Nos mostrou para mostrar assim, aonde vai começar a obra, aonde eles são esquecidos. Ninguém dá valor. É lá.
É lá. O que vem de bom de Nazaré, né? Tem uma semelhança com Israel. São os lugares menores que tem. Mas é lá. Verdade. É lá que vai abundar. Verdade. É lá. Abundante mel, abundante glória vai acontecer naquele lugar. Glória a E Deus. pode ser que de repente demande de um tempo. Eu de repente vou conseguir ver isso. Pelos olhos da fé eu já vejo. Mas pode ser que eu não consiga acompanhar todo esse processo. Como eu falei com vocês aqui, nós hoje não temos um missionário em operação lá. Nós temos as parcerias com pessoas que acompanham, mas não temos um missionário em questão. Mas enquanto não se tem uma pessoa lá, como eu falei com vocês, de forma virtual, online, eu trouxe o menino de lá. Amém. Então, daqui a pouco vai chegar para ele também. Eduardo, Deus abençoe você, nós estamos aqui orando pela sua vida. Eduardo é um menino de 15 anos. Tem uma família, tem 3 irmãs e vive a situação de Melgaço. E toda vez que a gente ministra para ele, fala sobre a questão da orfandade. É um garoto que sofre dentro de casa. É um garoto que sofre na sociedade. Eu falei com ele, você não está sozinho. Foi duro deixar o Eduardo... Vai aparecer também na tela também. Vou colocar o Olha o Eduardo aí, vocês estão vendo a cara do Eduardo aí. para poder vocês estarem orando pela vida dele. Se quiser adotar o Eduardo, fica à vontade, tá? O Eduardo está precisando aí muito de amigos. Legal. Porque legal. pela questão do sentimento de pertencimento. Sim. Chega lá, quem já não tem mais identidade. Não, a sua identidade é filho amado de Deus. A sua identidade é uma pessoa que é assistida sim. Existe uma família assistindo você, porque isso é o papel, como o Bispo Júnior falou, da igreja. A igreja se mobilizando. E se eu não posso morar em Melgaço nesse momento, não foi o que Deus me chamou, mas e também não consigo trazê-lo para cá, eu também não preciso deixar ele órfão. Verdade, verdade. Entendeu? Antigamente, né, pelos profetas, né, pelos apóstolos e tudo mais, tudo era na carta. Sim. E demorava tempo. Cara, tem internet agora, é um clique. É uma mensagem. É uma mensagem, agora eu tô vendo lá, isso faz toda a diferença. Eu tenho certeza que, havendo uma igreja andante, realmente dessa forma, eu não lembro agora qual o nome a Beatriz, que estava com a jovem de 25 anos, você sabe o nome dela? Era Beatriz. Beatriz? Se a Beatriz tiver pessoas com esse perfil de você mandar uma mensagem todo dia para ela, esse espírito de suicídio vai sair em nome de Jesus. E não só da casa dela, como da parentela, como da vizinhança dela. Ou seja, missões tem várias formas de você fazer. Se você não consegue ir e você tiver como adotar uma pessoa, eu tenho certeza que essa palavra profética de Melgaço, de terra de abundante meu, ela vai superabundar de maneira maravilhosa, poderosa, ministrando no Brasil. Eu creio. É isso que, assim, eu penso, de que o nome, ele carrega um propósito. Glória a Deus. E qual a periodicidade que fica lá? É a cada 3 meses e vocês Uma ficam semana. uma semana? Assim, uma semana é o tempo, né, de caravana, mas assim dizer 5 dias, né? Que é essa... Sim. Nunca Porque sei, tem o tempo da viagem, né? E uma das coisas que me chamou muita atenção, porque lá, apesar de esgoto a céu aberto, mau cheiro, essas questões que não tem saneamento básico, mas uma das coisas que me deixou bem assim quebrantado para isso é a organização das casas. Uhum. Não tem móveis, não tem luxo, é madeira. Só que em muitas casas que eu fui entrar, eu tava de chinelo com o pé sujo de lama. Então o que eu fazia? Entrava descalço, tirava o chinelo na porta. Por quê? Porque as mulheres com a casa organizada, tudo limpinho, tudo lavado. Então tem qualidade naquele povo. Porque é um povo que mesmo na sua simplicidade, na sua dificuldade de luta, é um povo conservador, disciplinado, cuidadoso com o seu lar. Verdade. E toda a igreja constituída começa onde? No seu lar. No lar. A igreja começa nos lares. E ali eu vi que eles têm zelo pela família, pelo lar. Da hora. E a esposa, você para pra ver, cara, uma miséria. E ela amando os filhos. Vai falar que você vai levar um filho dela pra você ver. Olha, que legal. Às vezes a missionária brinca, eu vou levar esse menino pra mim. Não vai não. E se falar isso de novo, ele nem chega mais aí perto. Ela pode ter 10, mas ela não abre mão. E a mesma coisa os filhos.
Não, meu pai, minha mãe, eu tô aqui. E acabou, meu pai falou, minha mãe falou. Então eles têm essa conduta, esse princípio de família. Legal. E um cuidado, eu tirava o chinelo, entrava para não sujar a casa, porque a casa sempre limpinha. O esgoto correndo em volta, poderia estar tudo sujo, mas a casa lá arrumadinha, pano na porta, vai entrava, fazia oração, eles recebiam aquela oração, priorizavam a oração. Muitos até diziam, olha, o alimento beleza, mas o principal a gente quer é a oração. Nós queremos a oração. Mexeu comigo o fato da higiene, porque a gente vê muitas vezes uma classe média, que seja baixa ou alta, hoje as pessoas não querem mais cuidar dos seus lares. É uma correria, é o dia a dia, é o estresse. Você chega na casa, tá uma bagunça. E você chegar na casa de alguém que não tem recurso nenhum, e com o pouco que ela tinha, ela cuida, passa a dar mais valor à vida. Verdade. Então, se ela tem esse copo é o que ela tem. Então ela vai cuidar com mais zelo. Verdade. Entende? Eu queria que o bispo contasse uma história que ele contou aqui no bastidor para nós, que foi bem legal, a respeito do rapaz que tinha síndrome de Down. Que é o Sim. Bispo. Conta um pouco para nossa galera aí. Eu criei um carinho por um menino. O nome dele é Francisco, ele tem 15 anos. Tá aparecendo a foto dele aí na tela, pra vocês verem. Entendeu? E o Francisco, ele tem síndrome de Down. E ele não fala, ele só gesticula e dá sinais do que ele quer. E ele me abraçou e toda vez que ele me abraçava, ele mostrava assim a camiseta. Eu entendi que ele queria uma roupa. E eu levei ele na loja, a mãe dele acompanhando, uma senhora. E levou a irmãzinha dele também. A irmãzinha dele não é especial, é normal. E nós fomos na loja comprar roupa para ele. Quando chegou na loja, ele começou. Ele foi direto numa camisa de um time da Itália. Camisa de futebol. E ele pegou aquela camisa e ele fazia assim pra mim. Eu quero essa, ó. Mostrando que queria aquela. Porque Legal, ele não legal. fala, só gesticula. E aí eu percebi que ele queria, eu quis levar a camiseta. Quando eu fui levar a camiseta, a mãe dele tomou a frente e falou, não, ele não tem como ir pra igreja com essa camisa. Então você vai dar pra ele essa outra camisa. E ela me veio com uma camisa na mão, uma camisa social preta manga longa. Nossa, mano. Um calor que tem lá é 40 graus. E a camisa manga longa, preta. E aí eu peguei e tentei ajudar ela, eu falei pra ele, ó, Francisco, ó, esse ó, mamãe quer esse ó. Aí ele veio assim, não, esse não. Aí ela foi pegando sapato, camisa, queria pôr terno no menino. E eu falei pra ela, olha, eu vou dar pra ele aquilo que ele quer usar, aquilo que ele gosta, que ele está pedindo, que ele vai sentir alegria de vestir. Mas eu não vou dar essas roupas se ele não quer. E aí a senhora, eu gostaria que a senhora entendesse a alegria dele de receber essa roupa. Ah, mas lá na igreja ele não vai poder. Eu falei, não, irmã, olha pra mim. Eu sou pastor. Eu tava de bermuda, boné e chinelo. Eu sou pastor. E eu não tô vestido com essas roupas. Não tem problema nenhum. É isso aí. Porque tem muita gente vestindo terno e gravata e não estende a mão para ajudar ninguém. É que nem o pastor mesmo, que abriu a igreja lá, deixou a igreja que o pastor tinha falado e deixou 2 anos a igreja na mão de um cara, falou, abre e fecha aí pra nós. E pronto. É isso mesmo. Então aí o menino ganhou a camisa que ele queria. E aí tirou aquela religiosidade. A mãe dele ficou chorando, quebrantada. Ela ficou derrubada assim emocionalmente, porque ela disse, olha, você tá dando o que o meu filho queria. E eu, por causa da minha consciência, achei que o que ele gostaria era o que eu estava determinando. E aí saíram felizes e tal, agradeceram e eu fui seguir minha vida. O dia estava apenas começando e toda atividade, aquela agitação, porque lá a gente acorda muito cedo e vai dormir muito tarde.
E ainda para dormir a gente tem umas companhia legal, que é as caranguejeiras. Nossa, O teto você olha, tem a família. Aí você fica torcendo pra eles não descer na sua rede, né? É aquelas peludas mesmo? É as peludas grandes. E você Você fica torcendo assim, não desce aqui hoje. Fica em cima. A oração antes de eu tenho dormir. aqui, eu vou mandar A aqui, oração ó. antes de dormir é Tá aparecendo na tela aí, vou mandar. Segue o meu inimigo. Quero descer na minha rede. Dona Aranha, né? A Dona Aranha. Nossa. Então tem, né? Tem a família das caranguejeiras. E aí a gente tem uma vida muito corrida lá. É muito intenso a agitação enquanto estamos lá. E aí quando foi o final do dia, passou o caminhão que nos ajuda, o carro, né? E tem a carroceria. Nós subimos na carroceria para ir para nossa base. Quando estamos chegando na base, passamos pela casa dele, que era uma rua de terra. Ele estava na porta da casa, esperando a gente passar, vestido com a camiseta do time de esporte. E ele foi bem na frente do carro e começou Nossa, mano, agradecendo pelo presente que ele tinha ganhado. São coisas muito simples Verdade, que foram feitas, Verdade. mas que trouxe para aquele povo uma perspectiva de um futuro melhor. Que Legal. eles foram, na verdade, eles foram enxergados. Pode crer. Que Esperança. muitas vezes eles são ignorados. Verdade. Então quando você é enxergado, você fala, poxa, eu tô vendo uma luz no fim do túnel. Alguma coisa vai mudar. E já está mudando. Já está mudando. Nós ouvimos testemunhos da caravana anterior. Eu fui numa casa onde tinha 6 adolescentes que perderam os pais. E eles morando naquela casa sozinho. E um testificou dizendo, olha, na caravana passada veio um missionário aqui, eu tava drogado, drogadão. Quer dizer, lá não tem dinheiro, lá não tem saúde, lá não Mas tem tem droga. mas droga tem. Droga tem. E os trafica tão bom lá mesmo, hein? Ele falou, eu tava drogadão. Muito drogado, muito louco. E aí o missionário orou por mim e falou, ó, você não vai mais se drogar. E ele falou, eu vou te dizer, depois daquele dia, eu não me droguei mais. Glória a Deus, mano. Ó. E aí eu falei pra ele, então agora você precisa se fortalecer na fé. Aí ele falou, o que eu tenho que fazer? Você tem que aceitar Jesus. Aceitou Jesus ele e mais 5 daqueles adolescentes que estavam naquela casa. Naquele exato momento. E aí ele falou, poxa, minha vida começou a mudar, cara, depois que vocês chegaram. Então assim, tá tendo testemunhos testificando sinais da caravana passada. Uma irmã também disse assim, olha, na caravana passada, vocês passaram aqui e oraram porque meu marido estava desempregado. Depois daquilo, meu marido conseguiu comprar uma moto e hoje ele está trabalhando de mototáxi. Nossa. Então tá tendo testemunhos. Cada caravana que a gente vai aperfeiçoando os testemunhos. E aquele povo tá mudando a mentalidade. E deixa eu dar um corte aqui. Boa. Essa mentalidade está assim, a gente observou como foi a primeira caravana dele, né? Algo a ressaltar que realmente vocês encontram em missões é você ter às vezes uma manifestação demoníaca, você orou, a pessoa vai acontecer isso aí. Legal. É aí que tá. Lá não acontece isso. Isso não quer dizer que o inimigo não está lá. É que ele literalmente ele fica aqui nas potestades. Além das crenças. E você tem ideia, tem crenças que até os próprios crentes de lá acreditam. Verdade. Tem várias coisas. Cultural. Não citaram o nome, coisas culturais, assim. Não fique no Rio depois das 6 horas, senão vem tal entidade e te leva. E os crentes acreditam nisso? Acredito. Tem isso, tem o Boto, a história do Boto, tem a história da mulher não sei o que. Eu falei, meu irmão, que parada dessa? E detalhe, que é um princípio missionário também de respeito. Se eles acreditam dessa forma, você respeita e você quebra isso com a palavra de Deus, o Espírito Santo convencer. Não deboche disso. É muito importante isso, porque é o que eles acreditam, é a vida deles ali. Para tanto que tinha criança lá que ficava desesperado com os missionários.
dentro da água, tomando banho às vezes. Então, assim, tá na hora de ir embora, tá na hora de ir embora, tá na hora de ir embora, porque eles acreditam realmente que não vai acontecer. Que os missionários vão se perder, que vão ser tirados dali e nunca mais vão aparecer. Porque essa é a história que você tem lá, que tem uma entidade tal, que depois de tal hora, o cara foi para dentro do mato e nunca mais voltou. Então, assim, a gente tem esses tipos de crenças e a questão dessa própria potestade em si, dessa opressão. E toda vez que você chega num ambiente, como o Bispo Júnior que falou assim, vamos profetizar agora, passou um missionário e profetizou isso, né? Ah, nunca mais você vai usar droga. Eu quero tomar posse aqui. Aí você chega e consolida com o cara aceitando Jesus. Qual é o próximo passo agora? Continuar no discipulado com o cara. Exatamente. Entendeu? Você vai quebrando isso daí, porque assim, aquele que rouba não rouba, roubava agora não rouba mais. Enfim, você vai trazendo para eles que essa metanoia não é porque nós estamos indo lá, mas é porque Cristo está fazendo isso. Esse é o compromisso deles com Cristo. Então isso vai acontecendo. O cara antes, a criançada antes, só queria saber daquilo que eles poderiam ganhar. Agora não, eles chegam para você, o que você quer? Você quer ser daqui para frente? Ah, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Isso é você destruindo as artimanhas do inimigo que estava minando a esperança deles. Então, assim, o que acontece lá é que você literalmente tem que minar a potestade que fica aqui. Ah, vai botar a mão? Eu não vi nada que sair de lá. Mas aqui o negócio não é você expulsar o demônio, é você mudar a cultura deles. É verdade. Para a questão não se mudar a cultura e desrespeitá-los, mas trazer a cultura do céu para que eles entendam que eles são amados e são queridos. Então esse trabalho missionário tem sido assim, cada vez mais enfático naquele local e tem visto um retorno disso. Um retorno que assim, não é aconteceu aqui e amanhã já está tendo. Não, é regando. É todo dia, é todo dia, é todo momento. É como o Paulo mesmo disse, né? Um rega, o outro vai colher, enfim. Esse é o trabalho, tem sido o trabalho missionário e tem sido bênção. Ô, pastor, deixa eu fazer uma pergunta. E aí até, não sei, né? Eu posso até falar, não tem como a agência Agir abrir uma igreja lá e até resolver sei lá, porque realmente, né? O bispo foi lá, falou, o rapaz, ele ficou, antes da última caravana, ele parou de usar drogas, aí ele vem, agora ele aceitou Jesus. Aí começa um trabalho de discipulado. As igrejas de lá estão muito fechadas na religiosidade, como o bispo havia falado, da qual eu também creio. Não tem como Agir, chegar e entrar e falar, vamos tentar montar aqui uma célula, sei lá, entendeu? E levantar alguém aqui, discipular alguém para tomar conta dessa célula. Não existe essa possibilidade? Ou é complexo por conta da religiosidade? Essa possibilidade existe. Mas a princípio nós estamos buscando alguém que possa estabelecer uma vida lá. Saindo alguém daqui para ir para um missionário, tipo Paulo, né? Que Paulo vai com a sua família. Então tem toda uma logística, né? Legal. Ele tem que, de preferência, tem que ser alguém casado, porque é um ambiente onde a prostituição ainda impera. Exatamente. Né? E um homem solteiro, ele fica ali na desconfiança do povo. Então, se ele tiver com a esposa, sua família, isso já traz mais segurança. E, assim, a possibilidade existe, mas nós ainda não temos essa pessoa disponível para viver isso. Agora, o que eu pessoalmente, voltei de lá orando, foi: Senhor, não levante alguém daqui, levante alguém de lá. Cara, legal. Alguém que já vive essa realidade, conhece a cultura e que para aquela pessoa, ela ser levantada lá mesmo como uma missionária, um missionário daquele lugar, pela agência Agir, ele ia ter respaldo para fazer a obra acontecer naquele lugar. Nós íamos dar a condição e a estrutura para que ele trabalhasse. A minha oração foi que o Senhor levante alguém daqui, porque aí de 3 em 3 meses nós fortaleceríamos o trabalho daquela pessoa que já está ali trabalhando constantemente. Ia chegar para dar continuidade. Isso foi algo muito pessoal meu, não é a agência falando. Agora é o Bispo Júnior. Até porque aí é a minha opinião também, entendeu? Eu entendi perfeitamente, é verdade, porque é um cara que talvez estaria no lugar de fala dele, né? Porém, eu acho que também é muito complexo as pessoas enxergarem, porque às vezes é difícil, né? Se eu olhar e falar assim, por exemplo,
como aconteceu com Jesus. Ó, Jesus, né? Os caras falam, chegou aquele é o Messias. Aí um cara falou, pô, mas aquele não é o filho do José, o marceneiro? Tá ligado? Pode ser, eu acho, aí eu também, aí é Deus, cara, não sou eu, tá ligado? Que talvez também traga esse tipo de, mas aquele rapaz não era um rapaz que usava droga, pô, aquela menina não era prostituta dali, tal, agora ela quer ser pastor, agora quer ser pastor, né? Pode ser que isso também aconteça, mas a pessoa tem muito mais propriedade de falar da região do que qualquer outra pessoa, né? Acredito que, assim, mesmo sendo alguém da região, a força que a agência ganhou lá dentro de Mordaço vai trazer para aquela pessoa um potencial em questão, entende? Entendi. Porque a agência hoje, eu vou dizer o que eu vi, a minha realidade ali. Se nós abríssemos uma igreja, que esse não é o projeto da agência. A agência, a Agir, nunca pensou em abrir uma igreja. Nós trabalhamos com igrejas. Com igrejas, isso. O ideal seria que as igrejas de lá abrissem essa oportunidade. Porque aí eles iriam trabalhar do jeito que a gente trabalha aqui em São Paulo. Exatamente. Mas nós nunca pensamos nessa possibilidade. Até conversando com o pastor Fábio, presidente da agência, ele disse, cara, não passa pela minha cabeça abrir igreja. Até porque se eu abrir igreja, naquela condição, se nós abríssemos, 90% da cidade ia para nossa igreja. Porque essa é a realidade. Porque todas as casas que nós entramos, onde é a igreja de vocês? Não, ninguém faz o trabalho que vocês fazem aqui. Se vocês tiverem uma igreja, eu tô com vocês. Porque eu acho que, assim, mano, que, pelo amor de Deus, não tô querendo intervir na visão de ninguém, mas eu acho que seria, eu entendo que é uma necessidade, né? Até que o pastor falou, tipo assim, pô, alguém fica lá constantemente tratando, que nem esse rapaz, né, que o bispo falou. Mano, o cara saiu das drogas, aí o cara aceitou Jesus. Beleza, e quem vai tratar esse cara? Tem que dar continuidade. Aí o pastor Wesley trouxe o Eduardo, né? Certo? Gente, converse com o Eduardo, mandem mensagem para ele, veja que ele não está sozinho. Aqui é um cuidado, é um começo de um discipulado, né? Só que aqui, discipulamos o cara e tal, o cara vai. Quem vai discipular o Fábio, né? Fábio é o nome do rapaz, né? Que usava drogas. Quem vai discipular o Fábio? Procura uma igreja, cara. Pô, qual igreja que eu vou? Tá ligado? Aquela igreja ali, pô, não tem pastor. Pô, vou naquela outra. Aí você dá a Bíblia pro cara, o cara, mano. Não sei ler. Não sei ler. O analfabetismo é alto lá também. Não sei ler. Mas assim, pastor, eu também, pegando assim, de exemplos bíblicos mesmo, todos que encontraram com Jesus não foram mais os mesmos. É verdade. Todos. Aquela mulher samaritana encontrou com Jesus, ela não foi mais a mesma e nem a comunidade dela foi a mesma. Verdade. Então assim, tudo que a gente está falando aqui são pessoas, quando a pessoa se encontra com Jesus, é diferente. Tudo muda. O ambiente muda, a atmosfera muda. Então assim, o que a gente quer é que Melgaço se encontre de fato com Cristo. Nossa, bom. Ela se encontrando de fato com Cristo, meu irmão, vai pipocar missionário lá mesmo. A transformação. E assim, e a legitimidade de falar alguma coisa é alguém de dentro. É literalmente alguém para atender o chamado. Porque assim, não é que te queira controlar, mas há uma grande possibilidade da missão ser também envolvida por empatia. Sim. Por quê? Porque eu tenho uma empatia para aquelas circunstâncias lá e vou lidar com aquilo. Até a hora que eu sofri uma decepção. Lá o cara não vai ter isso. Ele é de lá. Sim. Ele é literalmente o Isaías. Eu sou um cara de lábios impuros, habito no povo de impuros lábios. Então o que eu vou enviar? Sou eu mesmo. É isso aí. Tá me entendendo? Se vira. É o cara que nasceu no meio do BO lá e vai resolver o negócio lá. Entendeu? Por quê? Porque ele creu no Senhor. Boa. Não estou dizendo que a gente não possa ir, como ele falou. Mas a minha oração é a mesma também. Legal. Eis o Eduardo. Ou eis o Fábio. Ou eis a Beatriz. Eu não sei. Eu sei que quando encontrar com Jesus, tudo vai ser novo. Compartilhando algo. Legal. Sábado à noite, acho que foi no sábado à noite, pastor Ezra, se eu estiver errado ele me corrige, mas eu acho que foi no sábado à noite que nós fomos ministrados.
acerca de uma palavra pelo pastor Fábio, presidente da Sim, agência. sim. E ele pregou exatamente sobre o endemoniado gadareno. Tô ligado. Interessante que ele começou a palavra e a gente só os missionários e tal, na nossa base, já tarde da noite, ele começou a palavra dizendo, poxa, eu nem sei por que eu tô pregando essa palavra, porque é uma palavra que eu prego lá na igreja que eu não sei se encaixa para esse momento, mas foi o que Deus assim trouxe. E eu recebi aquela palavra exatamente dessa maneira que o pastor Wesley está explicando agora. Por quê? O endemoniado gadareno, ele é liberto. Jesus o libertou, os demônios saem, entram na manada de porcos, os porcos se precipitam, tudo tranquilo, acabou, a vida dele agora é outra, ele não vai mais habitar em sepulcro, não vai mais ficar preso com grilhões, tá liberto. Só que a atitude que ele tem é, eu vou entrar no barco e eu vou seguir Jesus, eu quero ir junto. Aí o que Jesus fala para ele, não, você não vai, você vai ficar aí. Essa foi a nossa ministração. E eu recebi dessa forma. Nós somos ministrados acerca disso. Verdade. E eu recebi dessa forma, mas nem o pastor Fábio, acredito eu, que não estava com essa intenção de ministrar acerca disso. Foi algo dirigido por Deus mesmo. Legal. E ele começou a dizer, olha, aí Jesus não leva o missionário, mas Jesus deixa o missionário. Diz, não, você foi liberto, agora você fica aí. Você é minha testemunha aí. Faz a tua parte. Agora imagina, alguém olhou aquele cara e falou, não era esse que morava no sepulcro? Que ficava no cemitério? Olha o doidão aí, que a gente prendia ele com algema e ele quebrava tudo. Essa parada. Esse cara era maluco, mano. Agora esse cara aí tá falando de amor, mano. Esse cara tá liberto. Esse cara quer orar por nós. Mano. Ai, pode ter. Então ele levanta uma multidão pelo testemunho de vida. Pode crer. Então nós somos ministrados acerca disso e se encaixa. Essa palavra foi pregada em Melgaço, sábado à noite para os missionários. E isso encaixa exatamente com o que a gente está compartilhando aqui. Legal. Eu creio que vai ter um gadareno lá em Melgaço. Não, assim, o gadareno, assim, o gadareno, como a gente falou, né? Ele foi em Gadara, mas ele ficou na questão na região de Decápolis. Aí assim, a palavra Decápolis é isso, né? Dez As 10 cidades. cidades. Cara, o que aconteceu em Gadara atingiu 10. Atingiu a região. Você tá entendendo? Então assim, até porque vamos ser humanos, né? O cara que vive naquela situação, se ele parar aqui em São Paulo, volta nada? Não. Não vou querer voltar não. É isso mesmo. Entendeu? E assim, a gente tem hoje uma condição de internet, de tudo, de ministrar pro cara e dizer para assim, você vai ser bênção aí onde você está, tal. É o que a gente rumina no coração. Se vai acontecer, tá na mão dele. Tá na mão, senhor. Verdade. Mas que a gente vê uma disposição do nosso coração e acredita até mesmo no próprio pastor Fábio disso acontecer, mais prático. Entendeu? Infelizmente nós já tivemos alguns revés de às vezes pessoas que vão e não conseguem lidar com a situação local. Como eu te falei, não conseguem lidar. Sim. Mas cara, o cara tá ali. Talvez para ele nada mais vai impressioná-lo de forma negativa, mas de forma positiva, muito. Todo dia vai provar de um milagre. Então, assim, daquela condição ali, Deus já estava suscitando literalmente mortos, vai dando carne, vai dando ligadura naqueles ossos, naquele vale de ossos secos, que ele fazia parte. É porque testemunha vocês têm do que vocês têm feito, né? Sim. Do que vocês têm feito, não só nessa última viagem, mas na outra. Vocês vão agora em julho de novo, tô certo? Sim. E aí haverão testemunhos dessa que vocês forem em abril. Lembrando o seguinte, julho eu não volto, a caravana volta, então tem vale para você. Isso é importante dizer. Deixa eu dizer algo. Deixa eu dizer algo complementando. Eu imagino o Jean lá na rabeta. Desse tamanho. Lá atrás. Nós temos o Radical, que é uma simulação. Conte mais. Melgaço já é a vida real. Já é a vida real. Sai da simulação e entra na realidade. É como se você no Radical passasse por um preparo para viver a realidade. É tipo um vestibular. E essa realidade não está longe. Todos nós aqui, todos os radicais estão tendo a liberação dos seus pastores
estão aprovados para passar por Melgaço, para fazer parte dessa caravana. E vão viver essa experiência. Então, assim, para você ver a proporção hoje da agência Agir nas nossas igrejas. Eu sou pastor. E eu não sou pastor da Agir. Eu sou pastor da minha igreja, aquela que Deus colocou nas minhas mãos, confiou nas minhas mãos. Mas hoje a minha igreja, praticamente uma grande parte dela é radical. E o radical não fere a visão ministerial, mas ele dá a possibilidade de um irmão que tem uma vocação para missões dentro da igreja ser enviado para viver essa experiência em Melgaço que nós vivemos. Exatamente. Então, quem sabe você mesmo, Wilson Bolt, Opa! velocista, que vai passar pelo Radical agora em abril, 14, 15, 16, também pode estar na edição de Melgaço em julho. Amém. Nada impede. Nada impede. Verdade. O pastor Wesley, quando ele voltou de Melgaço, ele falou mais durante assim, ó. 2 horas em Melgaço é um fim de semana de radical. Ele falou pra mim, eu falei, nossa, cara, deve ser intenso. É intenso. E ali, realmente, né, o impacto radical é uma simulação. E você sabe que na segunda-feira a simulação acabou, né? Alguns, né? Porque a simulação do radical continua até hoje em casa lá. Não, cara, eu vou defender, mano, você é louco, radical. Eu vou falar. Põe aqui na minha câmera. Corta o Jean. Eu quero demonstrar minha indignação. Deixa ele indignado. Eu vou falar uma coisa pra você. Nunca, olha, eu tenho 50 anos de evangelho. Tenho 50 anos de evangelho. Eu nasci na igreja evangélica. Não tô zoando que eu tô falando aqui. Os caras que me conhecem sabem o que eu tô falando. Já fiz cura e libertação com a Neuza Tioca. Já fiz vários níveis de missão Shekinah. Já fui encontro com Deus. Participo de um evento chamado Encontros de Casais com Cristo, que é uma bênção. Tá ligado? Mas eu nunca passei por uma coisa igual ao Impacto Radical. De uma forma que me transformou assim. Eu vou falar uma coisa pra você. Até hoje eu tô chorando, cara. Mano, vai fazer um mês que eu participei do Impacto Radical. Até hoje eu, tipo assim, alguma coisa assim. Eu leio uma palavra de Deus assim. Verdade, mano. Não, mas foi isso que eu quis dizer. Não acabou no domingo. Não acabou. Entendeu? Mas é que assim, a realidade de um Melgaço, ela vai além da sua realidade, né, cara? Porque, tipo assim, Melgaço, você vai sair de Melgaço, como vocês saíram, mas tá lá, tá acontecendo. E o Melgaço não sai de você. Não sai, cara. Porque ontem mesmo, fui jantar, aí você vai comer, cara. Você lembra? Aquela cesta já acabou, irmão. Você é louco. Eu vivi também essa circunstância, até liguei pra ele. Nós chegamos, foi numa terça, né? Essa noite, não foi, gente? Chegamos na terça, né? Sim. Chegamos na terça, quando chegou no quarta de manhã pra ir trabalhar, rapaz, eu saí de casa meio que olhando assim, ó, os prédios, o que eu tô fazendo aqui? Tava no meio da selva, cara, um monte de rio, as crianças tudo pulando rio pelado. Falei, gente, que loucura isso aqui. E quando chegou na hora do almoço, no restaurante perto do trabalho, aquela pista assim de alimentação assim. Falei, caramba, cara, não tá comendo só um macarrão, uma carne lá e tal. Falei, gente, a gente realmente não tem como. Aí você fala bem assim, cara, você precisa desintoxicar, porque senão você fica vivendo no Melgaço o tempo todo, né? É verdade. Aí você precisa assim, dar uma parada, peraí, agora eu já estou aqui. Ou seja, para tirar essa questão da emoção do local e trazer pro racional espiritual. Parece meio confuso isso, mas é o racional que você tá aqui, mas você ainda tem uma responsabilidade espiritual naquele lugar lá. Entendeu? Mas assim, quem vai para missões, não volta mais o mesmo. Por isso que a gente diz que Impacto Radical, ele é uma simulação. Quando chega no Melgaço, ou qualquer missão que Deus te orientar, te levar, você vai ver a realidade de que tudo que você aprendeu em 3 dias pode ser aplicado de uma forma assim muito simples, muito clara, mas muito profética e muito profunda. Nós passamos por essa realidade, não sai mesmo. Ó, pra você ver, eu cheguei em casa, meus pais foram me buscar no aeroporto, fizeram uma surpresa, aquela coisa, sabe?
vamos buscar e tal. Aí deixamos o pastor Wesley e fomos. Quando cheguei em casa, minha esposa já tinha feito aquele prato especial, picanha no forno. Eu adoro, eu gosto, cara. Meu, delícia. Quem não gosta? A família reunida para me receber aquela janta diante de Deus. Eu entrei em casa, quando eu vi aquela mesa posta, eu caí de joelhos na pia da minha casa, dobrei meu joelho, coloquei a mão na pia assim, comecei a chorar e agradecer. A minha família começou a orar comigo, e eu comi, cara, por respeito a eles, mas a comida não descia, cara. Entalava. Eu comi bem pouquinho, porque lá a gente aprende essa realidade de você entrar numa casa e eles comendo açaí com farinha. E o açaí com farinha é o café da manhã, o café da tarde, é o almoço e a janta. E eu entrei, o menininho comendo açaí com farinha, ele falou assim: ô pastor, senta aí, vamos comer. Eu olhei e não tinha, né? Nada na mesa. Aí o pai dele falou: ele divide o dele. Eu falei: não vim aqui pra comer. Aí o pai dele falou: aí filho, tem mortandela. Na cesta vai um pedaço de mortadela. Filho, tem mortadela. Ele falou: ô pai, pega uma fatia fininha, divide em bastante pedaço pra sobrar mais. Você é louco. Quer comer com a... Agora dá, quer comer com a gente? Eu falei: não, só vou orar e vou embora. Vocês que almocem aí. E aí você chega em casa, tem picanha. Picanha no forno. Aí você olha e lembra do quê? Cara, O cara rachando uma mortadela, né, mano? Uma fatia. o açaí, cara, com farinha. E muitas vezes nós vamos comer ovo em casa, a gente fala: de novo ovo, cara. Fritada. De novo ovo, meu. Não é o meu caso, porque ó, eu como ovo todo dia, se deixar, né, mano? Arroz, feijão em ovo é minha casa. Ou então, tem aquelas murmuraçãozinhas Sim, básicas. sim, não, tem. Salgou demais, salgou de menos. Tá fria a Tá comida. fria, tá quente. Não, lá no serviço, o irmão do outro nosso pastor trabalha com a gente, aí um dia ele compra só traquinas, eu comprei traquinas chocolate. Ele falou: não, só gosto de morango. Eu falei: ah, que frescão você, hein? E assim, isso mesmo. os missionários que vão pra lá passam pelas mesmas limitações. Sim, imagina. Não tem claro. conforto. Ninguém Imagina. vai pra lá pra tirar férias. É ativo demais, dorme na rede. Se não dormir na rede, vai dormir no colchonete no chão. Essa é a vida do missionário. Tem muitas pessoas hoje pregando missões dentro de grandes templos, como se a vida fosse um luxo. Mas a vida do missionário é as mesmas limitações e a cultura daquele povo. Ela é embaçada. Então é a mesma pegada. Claro que nós nos alimentamos melhor, não pegamos da mesma água que eles pegam, porque a água lá é contaminada. Mas assim, as limitações, o cansaço físico, horário para acordar, para dormir, aí é Deus que sabe. É Deus que sabe. Isso aí. E vamos para cima. Né? Teve uma situação, nós já estávamos para vir embora. Todo mundo já estava com a mala pronta. Aí chamaram eu, o pastor Wesley, e falou assim: ó, tem que socorrer uma família. O barco sai às 5, já era 4. E aí, topa? Olhei pro pastor Wesley e falei: tô dentro, mano. Nós já tava tudo arrumadinho. Vamos lá pra lama de novo. A mala já tava indo pro barco. Vamos pra lama de novo. E aí, como que vai ser? Ah, não, mas pede mototáxi ou o carro leva vocês. E nós entramos numa situação que realmente a gente tinha que estar ali. Dividiu as casas, o pastor Wesley foi numa casa, eu fui em outra. Eu entrei numa casa de um homem que tinha tido derrame. Ele estava na rede lá largado, de fralda. Quando ele recebeu a gente, a fisionomia, só pelo fato de entrar naquela casa, daquele homem já mudou completamente. Você vê alegria no rosto dele. E aí a irmã dele estava cuidando dele, ele começou a resmungar e de repente ele começou a falar, mesmo enrolado, conversando assim. Aí eu falei: você vai ficar bom. Ele falou: eu vou ficar bom.
enrolado do jeito dele, mas ele começou a... Aí a irmã respondeu, eu vi um sinal de melhora, porque vocês entraram aqui para orar pelo meu irmão. A salvação chegou na sua casa. Então é coisa assim que você fala, meu Deus, eu não faço nada para Deus, cara. E tem gente que faz um pouquinho, acha que fez muito, cara. Verdade. Quando na verdade nós não fazemos absolutamente. Vocês contando a história que a gente fez a semana passada de levar a cesta básica lá pra menina, não foi nada, né, cara? E eu reclamando que o açaí tava cheio, né? É assim, a gente meio que não pode murmurar, né? Mas também dá ênfase até as pequenas coisas, que tudo que é feito, segundo Coríntios, né? 15:58, primeira. Todo trabalho feito no Senhor não é em vão. Verdade. Não é em vão. Então, assim, a gente aprende muito com isso, aprende muito. E foi uma experiência sensacional. O Bispo Júnior contou aí, que eu fiquei lembrando que ele foi para uma casa, teve isso, a minha experiência foi com uma criança recém-nascida, devia ter uns 3, 4 meses. Não sei, realmente não é muito da minha área, acho que o nome é estetoscópio, né? É isso que põe aqui também. Mas não precisava não. Você botava a mão nas costas da criança, você sentia isso. Tava todo bronqueado, tava tudo entupido. Criança que não conseguia, você percebia que o pulmão estava todo tomado, tinha de catarro. E assim, você orar ali para a criança ali, e por uma coisa que às vezes eu não sei, pode ser que o xarope resolver a situação da criança ali. Não tem. Não tem. Aí você pega o telefone, ó, toma isso aqui, tal hora aqui, tal remédio aqui. Aí você liga depois, não, já tá melhor, já tá melhor. E a mãe não sabe o que fazer. Então assim, e foi literalmente, ele orou numa casa, eu orei na outra, passou o carro, não pegou a gente, não passou nem na onde. Já foi direto pro barco. A gente fez assim, a missão completou agora, pegou dali, pronto, agora pega pro barco. E quase que perdeu a entrada ainda. Porque eu tava com o ingresso dele, subi com o ingresso dele, quase que ele falou, é meu gasto. Falei, pode ficar aí que eu tô indo embora. Quase que eu tô aqui. Mas assim, a gente viveu intensamente aquele lugar ali. E o convite que, assim, que a gente pode fazer aqui para todas as pessoas, cara, é olhar com muita intensidade, com muita clareza sobre o que Deus está fazendo. Não tem tempo mais de murmurar, não tem tempo mais de ficar assim pensando assim sobre o governo, sobre esquerda, sobre direita. Parceiro, é tempo de salvação, é tempo de apregoar. A palavra está sendo cantada já há anos, já dizendo, a quem enviarei. O eis-me aqui é que é difícil porque sempre tem as suas mazelas, a sua maneira de fazer. Tá? Se você não pode ir em Ribeirinhos, ok, entendo. Existe um Ribeirinho na sua casa. Verdade. Existe um Ribeirinho no seu quintal. Existe ribeirinho em todos os lugares que você pode estar fazendo. E eu tenho certeza que o Deus que operou lá nos ribeirinhos, como a gente está colocando aqui exemplo, vai operar na sua casa também. Vai operar onde você estiver, porque você é um agente de milagres. Mas você precisa você entender isso. Uma coisa que fica bem clara aqui sobre tudo isso, que a gente falou muito sobre Melgaço, mas fomos os mais impactados. A gente fala sobre impacto radical e levamos a missão para Melgaço. Mas o impacto radical foi na gente. Verdade. Tanto eu no Bispo Júnior, nós assim, falei, cara, o que a gente está fazendo com tudo que a gente tem? Verdade. Deu palavra, você é estudado, você tem uma eloquência para pregar, para falar, para cantar e tudo mais e tal. E se os palanques que você espera com pessoas te analisando, não é esse tipo de coisa que o reino está querendo, não. O reino está querendo literalmente pessoas que não aparecem, mas que deixam a marca de Cristo. Essa é a questão. Então, assim, tudo que você fizer no Senhor não é em vão. Amém. O pastor Wesley, para a galera aí que está assistindo a gente, né, e que vai assistir esse vídeo em nome de Jesus, contribuir para a missão, para agir, como que faz? Tem uma maneira, né, que tem até no próprio site, acho que assim, doação. No site mesmo, na própria www.agenciaagir.com.br. Está aparecendo aí na tela para vocês. Tem a parte do doa lá que você pode estar contribuindo. Claro que a contribuição você pode fazer agora. Existe sempre uma certa promoção quando tem próximo das caravanas. As caravanas tem geralmente são as doações para cestas básicas. Mas também tem de remédios, por exemplo, algo que não aconteceu em São Paulo, da nossa parte mesmo do Bispo Júnior, que poderia ter acontecido, que saiu de Minas, por exemplo, né, saiu da Paraíba, são remédios, medicações.
Eram medicações que, se você pagar uma mala aqui de remédio, custa o quê? 100, 150 reais. Para tu levar mais de R$1.000 de remédio. Consegue Legal, fazer isso, legal, entendeu? Então, legal. é uma maneira de se participar também, próximo das caravanas. Mas tem a parte do doa que você pode estar utilizando ali para abençoar também a questão da própria agência em si. E esse ano, por exemplo, também vai ter a questão de missões em Moçambique. Estamos indo pra África. Não sei se o Bispo Júnior tá a fim de renovar o passaporte, eu não sei. Eu tô querendo, tem outros também radicais, também tá direito a você, você pode ir, você vai se sentir à vontade lá, entendeu? Opa, lá. Vai se sentir muito bem lá. Opa, tô dentro. Vai correr bem, pé das onças. Correr dos leões. Pé dos leões lá. Terra Vermelha. E o trabalho já, por exemplo, em Moçambique, abrindo aqui um pouquinho, já é de capacitação. Porque lá tem muito crente lá. Mas o difícil é para ministrar, para poder abrir projetos e tudo mais e tal. E o pouco que eles têm, eles colocam mesmo à disposição. Mas é um local hoje que, por incrível que pareça, está sofrendo mais a questão. Hoje você tem que escolher o aeroporto que você vai para Moçambique. Existem cerca de 3 ou 4 aeroportos, mas tem alguns aeroportos hoje que você não consegue entrar já com passaporte de missionário. Nossa, por causa do Islã, né? O Islã Então tá assim, forte lá. e a gente tem que ir para outro aeroporto, e aí o custo é maior. Então hoje, para você enviar um missionário hoje para Moçambique, a gente está fazendo já toda a prospecção, questão de levantamento de valores e tal. Para novembro, está custando em torno de 10 a 15 mil reais. Caramba. Mas deixa eu te falar uma coisa, a galera não tá nem aí. Ele vai vender miçanga, vai vender não sei o que, vai para debaixo do sinal, tal, mas o cara vai fazer. Vende carro, vende tudo. Vende carro, vende tal. Vocês são malucos, são fanáticos? Não. A gente é louco por vidas. Verdade. Para Melgaço, teve pessoas pedindo demissão no emprego para ir para Melgaço. Jovens que não conseguiram liberação na empresa, chegou e falou, olha, então eu peço demissão. Já que você não quer me liberar, eu peço demissão porque a minha missão é maior do que esse emprego. Então, pessoas que entenderam a visão de reino mesmo. Pode crer. É algo assim que espanta. É extraordinário. Mas assim, como você falou, né, extraordinário. espanta. Mas quando você ouve isso, você consegue entender um pouco daquilo que de fato Jesus fez. Vem e me segue. Cara, um negócio meio louco. Como assim vem e me segue? Larga tudo aí, largou tudo e vai atrás de Jesus. É isso mesmo. Mas quando você tem um chamado, parceiro, não tem esse negócio não. Foi que ele falou assim, emprego? Ninguém está te chamando para ser irresponsável. É simplesmente, se você tiver que ponderar o chamado de Deus e ele ser assertivo e isso clamar forte para sua vida, não tenha medo. Pode Porque crer. o Deus que te chamou, ele também vai te preservar e vai garantir tudo que você precisa. E até mais do que você precisa. A gente às vezes pede a Deus, eu queria que fosse assim. Aí ele te dá mais coisas, aí imaginando esse momento eu falo assim, você queria o que mesmo? Não queria nada não. O que o Senhor me deu tá tudo certo. Porque ele te dá muito mais do que pedimos ou pensamos. É verdade. Glória a Deus. Irmãos, eu quero agradecer grandiosamente vocês aí, vocês que estiveram com a gente aqui, os testemunhos. Ó, irmãos, na moral, assim, o que eles contaram aqui, nós estamos com quanto tempo de programa? 1h e... Quase 1h40. Quase 1h40. Foi metade do que eles... Nem metade, né, Jorge? Do que eles falaram aqui nos bastidores. E assim, mano, obviamente não é 1% do que eles viveram lá em Melgaço, cara. Que é a cidade com o menor IDH do Brasil. Uma cidade que precisa, né? E não só Melgaço precisa porque, já aí tá o título dela, né? Mas todo mundo precisa de missões. Então, você aí entra aí no agir.com.br, procura a área de doação, doe, se possível, contribua. É uma bênção para sua vida. Você que é do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, Impacto Radical esse mês agora, fim de semana que vem, 14, 15, 16, é uma bênção, transformador, vai mostrar um pouco, muito pouco, mas um pouco do que é uma missão. É muito louco. Deus nos chamou realmente para sermos missionários, amém? E com certeza você é o nosso missionário. Eu vou para as considerações finais aqui. Vou começar aqui com o nosso brother, que acabou de ganhar um apelido Usain Bolt. Esse é novo, esse apelido, isso é novo, hein, Jorge? Bom, Velocista. Agência Agir logo mais na Jamaica, na minha terra. E bênção, viu? Olha, milagres, agir, né? A agência agir de Deus, e que continue as orações até para levantar ali um local, né? Conforme o pastor falou, e me veio a lembrança a história de Onésimo, cara.
que era um escravo, né? Os pastores Exatamente. comentaram do Gadareno, mas Onésimo, Paulo, que seria a agência Agir nesse caso, né? Sim. Falou que Onésimo tinha um valor, né? Exatamente. E que o senhor levante lá um missionário local para seguir lá com as missões. E no demais eu tô saindo daqui, cara, tipo, pesando uns 250 quilos de alimento, né? De poder ouvir esses testemunhos, né? Para muitos, talvez, nossa, que história triste, mas não entende o fim, né? A missão da coisa, do negócio, né? E eu acredito que a diferença está sendo feita naquele local, né? E talvez seja uma gotinha no oceano, mas tá começando, né? É o que eu disse, onde o Estado não chega, a mão do Senhor tá lá. E no demais, até para seguir o protocolo, deixa aí seu like, compartilhe esse vídeo para que alcance mais e mais pessoas, até para entender do propósito aí de missões, entender este local que precisa cada vez mais do Senhor. E no fim de semana estarei impactado. Se liga nessa ideia. Boa, Jorge, boa. Nosso pastor e parceiro e irmão em Cristo, Wesley. Esse cara é uma bênção. Já ministrou aqui as irmãs estão todas impactadas. Que benção. É uma benção, hein? Só não leva o chinelo e a toalha e repelente e usa tudo dos outros. Né? É a mobota. Não dê ouvidos. Ouça a voz de Deus. Amados, que bom. Eu queria muito que você que está assistindo esse vídeo pegasse essa senha de missões. Verdade. O que nós falamos aqui não tem a questão de você ficar sensibilizado com isso, tá? Não queremos que você fique emotivo e por isso você venha participar. Pelo contrário, nós queremos que você de fato crie, perceba o propósito de Deus na sua vida. O nosso Deus é um Deus missional. Nós vivemos nesse final de semana, literalmente, a Páscoa. E tudo que Ele fez foi por amor e foi por um propósito. A palavra sacrifício, ela sim tem um local de fato nesse episódio. Mas tudo que ele encarou com propósito. Ele abriu mão de tudo que tinha para poder morrer na cruz, morrer a sua morte, para que você vivesse a vida dele. Então missões tem a ver com isso. Analise onde você está. Onde você está é o melhor cenário missionário para Deus impactar. Deus te abençoe. Amém, glória a Deus. É bênção, amém, irmãos. Assim, realmente é difícil, assim. A gente vive muito no conforto. Aqui, tudo que foi falado aqui realmente mexe muito com a gente. A gente está sendo mexido desde a hora que esses caras chegaram aqui falando com a gente. É muito forte. É uma realidade que não é a nossa realidade. Temos que ser gratos. Eu acho que no meu coração fica esse sentimento. Vou fazer de tudo aí, né, em nome de Jesus, para estar em Melgaço em julho, né? Eu e o Jorge, né, matando lá as caranguejeiras. Amém. Mostra a câmera da direção ali. A câmera da direção, ali elas duas, né, estão super assim empolgadas para ir para Melgaço, né? Saca? A Camila tá, ela abraçou você. Eu quero ver você, Tatiele. Né? No meu gasto não tem geladeira pra você ficar dançando não, tá? Amém, irmãos. Brincadeiras à parte, vai ser bênção, mas continue contribuindo com missões, é importante. Doações é óbvio que é importante, comida é importante, mas o mais importante que esses caras levaram para as famílias ali foi Jesus Cristo, porque quando você leva Jesus, você transforma vidas. Pedro, ele encontra um cara que é aleijado e o cara pede dinheiro para ele. Ele fala, dinheiro eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta, pelo poder que há no nome de Jesus, levanta e anda. E o cara levantou, andou. Ele deu possibilidades do cara viver verdadeiramente na bênção do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, contribua financeiramente sim, porque há uma necessidade. Eu quero deixar claro que eles foram para Melgaço não por um valor que a agência contribuiu com eles. Eles foram pelo valor deles. Eles juntaram o dinheiro. Tô certo? Certo. Né? É o dinheiro deles. Esses missionários, eles juntaram recursos e foram para servir ao Senhor. Então, em nome de Jesus, que você também tenha essa visão. Mas também ore por essa obra que acontece nessa cidade. Ore pelas pessoas, ore para que o Senhor levante lá alguém em nome de Jesus Cristo. Orem pelas pessoas que foram faladas aqui, pela Beatriz, é Beatriz o nome da menina, né? Pelo Eduardo, pelo Fábio, pelo Guilherme,
que Deus possa realmente trazer luz através dessas vidas em nome de Jesus Cristo. E ore pelas pessoas que receberam a agência Agir lá nas casas delas, lá em Melgaço. Que Deus abençoe a vida de vocês. E nós vamos finalizar aqui com o nosso bispo Júnior Lima. Júnior Silva. Júnior Lima é o cara do Sandy Júnior. Eu sabia que ele ia me Tava demorando. Pareceu outra celebridade aí na vida. Rapaz. Quero louvar a Deus por ter essa oportunidade de participar, tá podendo compartilhar um pouco dessa experiência que eu, pastor Wesley, vivemos. Quero estar muito feliz de encontrar vocês lá no Projeto Impacto Radical. Amém? Você que já se inscreveu, você que não se inscreveu ainda, para essa edição já não dá mais. Está em cima da hora e as vagas já esgotaram. Mas se preparem, porque nós vamos ter outra edição no mês de julho. Então se prepare para estar vivendo essa experiência, se permita viver essa experiência. Amém? Do Projeto Impacto Radical. Vocês vão ver que o Usain Bolt vai voltar diferenciado, que ele vai passar agora nessa edição. O nosso velocista vai andar lá em Melgaço, nas tabicas, vai andar correndo, rapaz. Eu passei engatinhando, mas esse homem vai passar correndo, com a cesta básica no ombro ainda. Amém? Eu quero louvar a Deus pela tua vida. Venha viver essa experiência, irmãos. Amém? Isso é um trabalho muito sério. Nós estamos lidando com almas, vidas, famílias, visão de reino. Verdade. Amém? E isso não é uma questão que vai exigir de você, das suas finanças, ou vai tirar alguma coisa de você. Na verdade, a visão é uma visão de reino, porque amar com o amor de Jesus é possível. Se liga nessa ideia aí. Aí.